Olá, estamos de volta e sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é crianças, adolescentes e a seletividade alimentar. O que faz o bebê, a criança, o adolescente e depois até adulto não como isso, não como aquilo, vomito com isso, vomito com aquilo, não quero isso, não suporto isso, tenho nojo desse alimento. Seletividade alimentar. Então hoje é o papo de hoje. Vamos entender as 3 grandes causas que na minha experiência eu trato e por estudos também, na teoria e na prática. A gente vai ver teoria e prática em relação à seletividade alimentar. Bebês, crianças, adolescentes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta emocional também e trabalho já há 22 anos e já atendi mais de 10 mil pacientes. Tenho uma técnica própria que eu desenvolvi chamada terapia sintrópica. A terapia sintrópica é baseada na neurociência, na nova medicina germânica, nos estudos transgeracionais familiares e numa técnica de terapia manual chamada cinesiologia aplicada. Através de uma avaliação que vai lá no inconsciente, através de toque, à distância ou presencial, a gente consegue na terapia sintrópica rastrear se a queixa do paciente vem de uma toxina, vem de qual toxina, quando ela entrou por via oral, pela via aérea, quando foi, se é uma deficiência nutricional, qual nutriente está faltando, quando esse nutriente mais faltou, que idade a pessoa tinha, se foi um conflito emocional, quando foi, com quem foi, se foi na vida fetal, se foi algo transgeracional, se veio de avô, de avó materna, de bisavô, o que aconteceu com eles, a gente consegue rastrear. Hoje existe tecnologia, isso já existe desde os anos 80, tá? Tecnologia que vieram da Alemanha, que vieram da França, através de um sistema. E eu coloquei isso num protocolo, eu sistematizei de uma forma um pouco mais direta para tratar os pacientes. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre o meu trabalho. A gente atende presencial e também por videoconferência. É possível por videoconferência, o resultado é o mesmo. Tá aí um resumo para quem entrou agora. Muita gente não me conhece, não conhece o meu trabalho. Eu tenho também lá no YouTube mais de 200 vídeos falando sobre diversas doenças. Você entra lá, é o meu nome, Gustavo Semitz, você procura lá, certo? Então vamos lá, vamos direto para o assunto. Então veja, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu cuido muito com as palavras que eu falo, e eu vou falar aqui várias vezes, vou repetir, eu preciso que fique gravado e entendido, porque hoje tem muito hater, hoje as pessoas pegam algo e entende do jeito delas. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a pessoa entende. Olha como a comunicação é uma arma que pode ser usada beneficamente, é uma tecnologia. Uma faca é uma faca, é uma tecnologia. Ela não foi feita nem para o bem nem para o mal. Ela é uma faca. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim, mas você pode usar a faca para passar manteiga no pão, para cortar um alimento, ou você pode usar a faca para agredir e matar alguém. A faca em si ela não é ruim, ela é uma tecnologia, ela veio para aumentar o nosso conforto, ela é apenas uma tecnologia. Assim como o carro é uma tecnologia, mas tem gente que usa o carro para o bem. Com uma ambulância você consegue salvar uma vida, mas tem gente que pega o carro bêbado e mata pessoas. Então a tecnologia em si, comunicação, a linguagem, ela é uma arma, ela pode servir para se defender e defender a família, ou ela pode simplesmente servir para prejudicar alguém. Então, o que eu falo é uma coisa, o que a outra pessoa do outro lado entende é outra coisa totalmente diferente. Mas eu vou tentar falar, como eu sempre falo, de uma maneira extremamente direta, extremamente simples, para que fique entendido. Então vamos lá. Seletividade alimentar nunca é culpa da mãe. Vou falar várias vezes. Seletividade alimentar nunca é culpa da mãe.
seletividade alimentar nunca é culpa da mãe. Sempre é responsabilidade da mãe. Sempre é responsabilidade da mãe. Existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. As emoções que tem na selva, você já reparou que lá na selva, dificilmente você vê um animal com uma doença crônica? Você não vai ver, por exemplo, um leão que não corre mais porque tem hérnia de disco. Você não vai ver um tucano que não voa porque está com artrose na asa. Dificilmente, raramente tem essas doenças lá na selva. Mas o leão tem hérnia de disco no zoológico. Você não vê um cachorro do mato com depressão, mas você vê um cachorro doméstico com depressão. Porque os animais domésticos em zoológico têm as mesmas doenças crônicas que o ser humano, mas lá na selva eles não têm. Sabe uma coisa legal a se pensar? Porque lá na selva, quando você tem um conflito, um choque emocional, ou você resolve ou morre. Ou você resolve ou você resolve. Você não fica repetindo o mesmo processo. Agora um animal trancafiado, vivendo regras sociais humanas, e como eu sempre digo para os meus alunos, regras sociais humanas não são regras biológicas, nem regras espirituais. Vou repetir, regras sociais humanas não são regras biológicas e não são regras espirituais. Saúde está relacionado a regras biológicas e regras espirituais, que a gente tem que entender. E cada live que eu faço, eu vou explicando um pouquinho mais sobre essas regras biológicas e regras espirituais. Uma das regras biológicas e espirituais é a regra do livre-arbítrio, posicionamento. Você saber se posicionar. Todo animal se posiciona. E posicionamento tem que ter consequência. Tem que ter consequência. Então vamos voltar lá. Nos animais tem uma emoção que não existe. Não existe lá na selva. Que chama-se culpa. Ah não, mas meu cachorro se sente culpado quando ele rói o controle remoto. Não, ele não se sente. Você implementou culpa no seu cachorro. Você ensinou ele essa desgraça. E às vezes você filma e mostra bem bonito para todo mundo dar risada do medo, da culpa que agora o animal aprendeu. Olha só como o ser humano pode ser maléfico e ruim. Ah, mas isso é só uma brincadeira. Não, não é não. Isso vai causar doença. A emoção que mais gera câncer no mundo chama-se culpa. Culpa. Então lá na selva não tem culpa. E no ser humano não tinha. Culpa foi implementada. Para que serve culpa? Para controlar grupos humanos. Como que você controla muita gente? Baderna, caos. Uma das coisas maléficas para controlar baderna e caos é culpa, é colocando culpa nas pessoas. Quem fez isso? A política e as religiões. Tem várias. Então a política e as religiões colocaram culpa no ser humano para controlar essas pessoas de não virar caos. Porque você sabe como o ser humano é. Mas existe a palavra culpa. E quando a pessoa tem o processo de culpa, é assim. Na sociedade, principalmente ocidental, algo aconteceu de ruim. Imediatamente na cabeça das pessoas, porque isso foi ensinado de pai para filho, de mãe para filho, de avô para neto, e foi ensinado. Sempre tem que ter um culpado, o vilão, e sempre tem que ter a vítima, o coitadinho, o angelical, o que não tem nada, que foi apenas a vítima, o pobrezinho. E o culpado, sempre na sociedade tem isso. Algo saiu de ruim, um é culpado, outro é a vítima. Qual o problema desse sistema? Esse sistema cria um sistema bem mal muito forte. E
errado, na minha opinião, na minha humilde opinião. Lá na selva não tem vilão e vitimazinha coitado. Quando o animal mata o outro para sobreviver, ele não se sente culpado, ele tem que sobreviver. Você entendeu? Então, na sociedade é assim. E o culpado merece sofrer, o culpado merece ser punido, o culpado merece ser castigado. Não tem solução para o culpado. O culpado merece sofrer, o culpado merece ser castigado, o culpado merece ser punido. Olha quanta raiva tem nisso. Uma pessoa matou a outra. Você vai sentir dó? Não. Você vai falar que ele merece sofrer, ele merece ser punido, ele merece ser castigado. E aí ele cumpriu pena. Ah, mas ele matou outra pessoa. Não tem solução. Você entende que a culpa, lá no teu inconsciente, não tem solução para o culpado? Sempre vai ter raiva, mágoa. E a vítima, que a sociedade entende como coitadinha, e ela não é, porque ela é responsável também. Ela se envolveu, e não dá tempo hoje de entender todo esse processo. Mas você tem esse culpado que você pode transformar. Eu sempre falo para os meus pacientes: por que você não pega a palavra culpa, joga no lixo, nunca mais usa ela, e agora coloca no lugar a palavra responsável? Muda tudo. Quando eu empresto uma caneta para você e você quebra a minha caneta, e eu falar que você foi culpado, olha aí o que você fez, você foi culpado, quebrou minha caneta cara, olha aí, ó. Você vai se sentir mal, o culpado merece sofrer, merece ser punido, merece ser castigado. Agora, se eu faço diferente, falo assim, eu empresto a caneta, você quebrou a minha caneta, fala, olha, você foi o responsável, vê como tua energia, tua vibração já muda. Quando alguém aponta e fala que você foi culpado, você é culpado, e fala, você é responsável, muda. A vibração muda. Culpa tem uma vibração muito ruim. Você vai adoecer. Quando você é responsável, o responsável precisa achar uma solução. E aí você compra uma nova caneta para mim. Está solucionado, resolvido. Você precisou sofrer? Não. Você precisou ser punido? Não. Acabou. Acabou. E se não tiver solução? Solucionado tá. Então existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Vou repetir a frase que eu comecei. Nunca é culpa da mãe. A seletividade alimentar nunca é culpa da mãe. Sempre é responsabilidade dela. Seletividade alimentar nunca é culpa da mãe. Sempre é responsabilidade dela. A nutrição, no real e metaforicamente, o ato de nutrir um filhote sempre está ligado ao ato materno. Não foi o pai que gerou no ventre dele e nutriu o feto lá dentro do ventre dele. A não ser que você seja um cavalo marinho, porque na natureza o cavalo marinho que gera os filhotes. Você não é um cavalo marinho, se tem um homem escutando aí. É sempre a mãe que vai nutrir o feto, e esse feto vai crescer, e agora nasce e vai nutrir de novo. Lá dentro do ventre nutriu, fora do ventre está nutrindo. Seja no peito, seja por mamadeira, seja qualquer outro sistema. Mas é o ato de nutrir um filhote, de dar comida a um filhote. É o ato materno. Por isso que sempre, diretamente ou indiretamente, sempre a seletividade alimentar é algo relacionado e responsabilidade da mãe. Pode ser 50% responsabilidade da mãe, pode ser 60%, pode ser 40%, mas algo tem. Então, quando um bebê, uma criança ou um adolescente vem tratar comigo, isso eu sugiro para quem é terapeuta está me ouvindo, ou para quem quer virar terapeuta, quando que, meu filho não come bem, meu filho tem seletividade, meu filho não come isso, não come aquilo, já tentei de tudo. Tem que tratar a mãe e depois tratar a criança, o filho ou a filha. Primeiro trata a mãe, depois trata o filho ou a filha. Porque se não tratar a mãe e o filho,
vai ficar um tratamento pela metade. E o resultado é pouco. O resultado é pouco. Então veja, jogue a palavra culpa no lixo e transfira sempre em tudo na sua vida. Ah, minha secretária marcou um paciente errado. Gustavo, de quem é culpa? De ninguém. De quem é a responsabilidade? Minha, 60% é minha. Como sua, Gustavo? Não foi a sua secretária que marcou errado? Foi. Mas eu pergunto, de quem é a empresa? Minha. Quem contratou esta secretária? Eu. Quem treina essa secretária? Eu. A empresa é minha, o negócio é meu, a profissão é minha, eu que contratei, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, eu que treino ou não treino. Então, 60, 70, 80% de responsabilidade quando a minha secretária erra é minha. E ela tem o percentual dela também, que óbvio que tem, óbvio. Então, quando eu puxo a responsabilidade para mim e não fico transferindo para um vilão, para um culpado, etc., eu deixo de ser criança emocional e passo a ser adulto emocional. É isso que os terapeutas falam. A sua criança interior. Eu não gosto muito desses termos terapêuticos. Ah, é a sua criança. Você tem que acolher a sua criança interior. O caramba. Tem nada de criança interior. Criança interior significa metaforicamente que você não está se responsabilizando pelas coisas. E tem uma frase para isso. Criança reclama, adulto resolve. Vou falar de novo. Criança reclama. Ai, o meu filho não come. Ai, o meu filho não bebe. Ai, o meu filho... Criança reclama, adulto resolve. Adulto vai atrás. Adulto vai na busca. Adulto procura. Adulto pode ter dor. Adulto pode ter desconforto. Pode ter frustração e tá tudo bem. Agora, se você só ficar apontando, é o pai, é a avó, também a avó só faz isso, só faz aquilo, dá de tudo pro menino, dá de tudo pra menina, é a escola. Você não está se responsabilizando pelo que aconteceu na vida fetal dessa criança, nos primeiros dias de vida dessa criança e etc. Porque hoje o casal que tem cultura de estudo, que tem uma faculdade, que planeja um filho, e nos 6 primeiros meses, no primeiro ano de vida, vai lá e enfia numa creche, vai lá e enfia para a avó cuidar, você já está jogando a responsabilidade para o mundo. E aí vai ser o mundo do jeito que está esculhambado, que vai determinar para onde essa criança vai, inclusive no sistema alimentar. Mas isso a gente já vai falar. Isso é uma das coisas. Qual é a maior causa? Então, se você colocar número 1, qual é a maior causa que gera seletividade alimentar numa criança, num adolescente, num bebê? Emocional. Não tem por onde, tá? Não é toxina, não é desnutrição. É raro os casos. Pode ter alguma síndrome rara, que tem uma grande desnutrição de um nutriente, etc e tal, mas assim, 99,99999% seletividade alimentar, a causa é emocional, conflitos emocionais. Que emoção, Gustavo? Ou uma ou outra dessas duas que eu vou falar. Toda vez que você tiver dúvidas em relação a um conflito emocional, comece por essas duas. Ou medo ou raiva. Essas duas são as maiores emoções que regem os mamíferos, aves de bico curvo e o ser humano. Medo e raiva. Raiva significa eu não aceito. Medo é medo. Medo é insegurança. Medo é não ter coragem de enfrentar. Então, medo e raiva. Nós vamos falar dessas duas com um pouquinho mais de profundidade.
Vou repetir, todas as vezes que tiver dúvidas em alguma doença, você comece por essas duas emoções. Ou é medo, ou é raiva. Nunca é os dois juntos. Isso não existe, tá? Não é os dois juntos. Ou é um, ou é outro. O medo vai gerar sentimento de falta. Medo de faltar ou perder. E a raiva é algo que eu não aceito. E eu vou fazer o contrário. Entendo isso. Na seletividade alimentar. Vamos lá? Duas emoções. Medo de faltar, perder, carência. Ou raiva. Algo que eu não aceito e vou mostrar que eu vou fazer diferente. Eu vou me opor, eu não aceito, eu vou fazer diferente. Pega esses dois pensamentos dessas duas emoções. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então vamos voltar lá no começo. Culpa e responsabilidade. Jogue culpa no lixo. Você é responsável por 50% em tudo que acontece na sua vida, de bom e de não tão bom. Pare de chamar de negativo. Pare de chamar de trágico. Pare de chamar de demoníaco. Pare de chamar de ruim, de maléfico. Chame de não tão bom. Eu posso ter coisas boas que acontecem na minha vida, ou eu posso escolher, conscientemente, que coisas não tão boas acontecem. Aí eu fujo das tragédias, eu fujo do maléfico, porque é isso que o seu cérebro vai focar. É neurolinguística, entendeu? Então, ou uma coisa boa acontece na minha vida. Ah, mas Gustavo, como é que você pode falar isso de morte? Como é que pode morte ser uma coisa... Tua esposa morre, tua irmã morre, tua mãe morre num acidente. Como é que você pode falar que é algo não tão bom? É algo trágico. Eu não vejo assim. Você vai me desculpar, mas eu já estudei tanto parte espiritual e venho me espiritualizando. Eu não sou evoluído, tá? Mas estou num processo de evolução que eu já entendi aceitar morte, por exemplo. Morte é uma passagem, é um check-out para um outro plano, não termina aqui. Enquanto você pensar que morte é o fim, que termina aqui, que você é dono do seu marido, que você é dono do seu namorado, que você é dono do seu filho, que a sua filha é sua propriedade, você se apegar, você não vai conseguir viver. Porque qualquer doença, acidente ou morte que aconteça na família, você vai entrar em depressão ou tentar se matar. Então, o que Buda, Jesus, Dalai Lama, Krishna ensinou é desapego. E que morte é transcendência, é mudar o seu endereço cósmico. Você se distanciou momentaneamente. Não acabou, não. A coisa mais bonita na vida é aceitar a morte. Entendeu? Por isso que eu falo, existem coisas boas que acontecem com a gente e existem coisas não tão boas. Assim como não existe culpa para mim, existe responsabilidade. E eu, Gustavo, e você deveria também, é 50% responsável por tudo que acontece, de bom e de não tão bom com você. Se o seu filho não está comendo bem, no mínimo 50% você é responsável. Direto ou indiretamente é. Se você é tia, se você é irmã, irmão dessa pessoa, se você é pai. Agora, se você é mãe, eu te falo que é no mínimo 60%, 70% responsável. No mínimo, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, uma mãe nunca é culpada pela seletividade alimentar do filho. Ela é sempre responsável. Muda tudo. E quase sempre envolve mãe. É uma outra frase que você tem que gravar. Quase sempre envolve mãe. Quase sempre. Eu não disse que é sempre. Eu disse que a mãe é sempre responsável. Mas quase sempre envolve mãe. Existe uma diferença linguística muito grande em relação a isso. Duas emoções, recapitulando, medo e raiva. E nós temos 3 causas. A causa a gente já sabe que é emocional. Mas qual é essa causa emocional? Ou ela é transgeracional, algo que aconteceu com os avós, com os bisavós, com os tataravós,
com o pai e com a mãe dessa criança, algo transgeracional, ou é algo fetal, algo que essa criança viveu na vida fetal dela, ou é algo depois que ela nasceu, educacional, que ela aprendeu vendo a mãe e o pai. Olha que interessante. Duas emoções que regem a causa: medo ou raiva. 3 causas emocionais relacionadas ao conflito: causas transgeracionais, causas de vida fetal, causas educacional. Depois que nasceu, o que a criança viu e enxergou principalmente. Não é o que ela ouviu e escutou, é o que ela viu e enxergou principalmente. Educacional, as crenças. Vamos falar do transgeracional. O que transgeracional pode ser, Gustavo? Pode ser conflitos de fome e escassez. Então, se um avô lá atrás, uma avó, passou grande fome e escassez, às vezes essa criança vem com uma lealdade inconsciente ao clã e ela repete um padrão do passado pela essa mãe, por esse pai, por esse avô, por essa avó, por esse bisavô, bisavó, por alguém. Pode, não estou falando que pode ter algo transgeracional. Por exemplo, do contexto, fome e escassez, que um avô passou, que uma avó passou, que um bisavô passou, e agora essa criança, ela escolhe passar fome inconscientemente, é inconsciente. A criança não é birra. Quando é transgeracional, é 100% inconsciente. A criança não está a par. Não está a par. E ela começa a ter comportamentos para não comer. Porque ela precisa honrar esse avô e avó, e por lealdade inconsciente ao clã, ela repete um padrão de fome de não comer. Entende? Eu sei que esse assunto é bem complexo, talvez é a primeira vez que você está ouvindo um negócio desse, mas ele existe, e ele vem via genética. Essa informação está lá no sistema nervoso, dentro da célula, em toda a célula, no DNA, pode estar. Pode, eu não estou dizendo que é. Transgeracional, fome e escassez. Transgeracional, conflitos de mãe com filho ou filha, tá? Conflitos de mãe com filho. Que tipo de conflito, Gustavo? Vários. O que mais transgeracional pode ter, Gustavo? Pode ter conflitos de abandono de mãe. Se você teve lá uma avó que abandonou a filha ou o filho, e esse filho cresceu com esse sentimento de abandono, agora você pode herdar esse gene e essa informação do clã e por lealdade repetir um padrão com fome, com seletividade. Eu não quero o que vem da minha mãe. Eu não quero a nutrição que vem da minha mãe. Eu não quero. Um dos jeitos inconscientes de negar a nutrição da mãe é colocando piercing no umbigo. O umbigo é a conexão da nutrição com a mãe, não é? É. Quando eu pego um ferro e tento furar, o que eu quero? Eu não quero mais a nutrição da mãe. Olha que interessante. Isso é inconsciente. A menina pode até, ou o menino, pode até amar muito a mãe, gostar muito da mãe, mas ela está mandando um recado, que o cérebro inconsciente está mandando um recado. Eu não quero mais a sua nutrição. E aí dá a vontade de colocar o piercing no umbigo. E aí você racionaliza e fala, eu vou colocar porque eu achei bonito na Sheila Mello, na Sheila Carvalho, enfim, foi na época que começou lá os piercing, né? Começou nessa fase aí, lá nos anos 90 e tal. E hoje a menina pode dar a explicação da amiga ou de uma atriz, mas essa explicação é apenas racional, não é a explicação inconsciente profunda que está lá. Vocês entendem? Então tudo é analisado. Quando eu vou analisar, eu analiso tudo. O piercing, a tatuagem, qual o desenho da tatuagem, o que a mãe dessa criança viveu na vida fetal, etc, etc. Então eu falei de conflitos transgeracionais. Conflitos de vida fetal. O que essa criança viveu na vida fetal. Sabe quais são os maiores conflitos na vida fetal? Conflitos na hora da refeição. Que a mãe dessa criança vive
com sogra, com a mãe dela, com a cunhada. Vou repetir. São os que eu mais pego, não quer dizer que pode ser outra pessoa, pode ser outras pessoas também. Mas os conflitos de vida fetal que essa criança pode viver são conflitos que a mãe vivenciou durante um jantar, durante um almoço, com uma sogra, com a própria mãe dela, com uma cunhada. E aí aquele alimento é marcado no cérebro da mãe. E aí como se fosse uma recusa depois que essa criança nasce, isso eu não quero, porque vem a memória inconsciente de algo ruim. Entendeu? Olha quanta coisa bonita pode ter. Quando eu falo bonita, é bonito mesmo, que entendendo o processo é bonito. Eu consigo resolver. É o da matemática. Problema sabido, 50% resolvido. É a mesma história da Bíblia. Busca a verdade e ela te liberta. Olha que interessante. A matemática e a Bíblia falando a mesma coisa. Enquanto você não entender a causa, você não consegue solucionar completamente. Ou se você solucionar, você pode repetir. Então, transgeracional, vida fetal e educacional. Esse assunto educacional é bem delicado, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Educacional por quê? Porque é as coisas que o pai e a mãe comem que a criança está vendo, Se a mãe recusa certo alimento, se a mãe briga com a criança na hora da refeição, se o pai briga, se ameaça, como é vivido a refeição na família? É tranquilo, é de boa ou tem discussão? Ou tem ameaça? Se você não comer, isso vai acontecer. E coisas que o filho e a filha vê a mãe comendo no dia a dia, no carro, no trabalho, assistindo um filme. É o que a criança está vendo ao pai e à mãe. Então pode ter algo transgeracional, pode ter algo da vida fetal, pode ter algo da educação, mas sempre tem a responsabilidade materna. E vai tratar com o materno. A mãe vai tratar o filho. Se a mãe não tratar o filho, é muito difícil resolver e curar. A não ser depois da vida adulta, o mundo vai conseguir curar ou não essa pessoa. Eu também já tive um pouco de seletividade alimentar. Tinha época na minha fase de infância que eu não comia verdura nenhuma, zero. Pouco comia fruta. Era mais comida estilo italiana, massas, que é o que a maioria é, carboidrato. As crianças que têm seletividade alimentar, ela tem seletividade alimentar para carboidrato, para onde dá mais energia rápido. E para coisas industrializadas, bobagem, besteira, coisas que vicia, e açúcar vicia muito. E aí nós temos outra coisa também. Então, se você pega, eu já atendi, por exemplo, um menino com 16 anos de idade que não comia nada sólido, ele mamava 5 mamadeiras por dia. Olha que loucura que a gente chega na sociedade que a gente tá. O menino de 16 anos mamava 5 mamadeiras de leite batido com sustagem, sei lá o que. 5 mamadeiras por dia, não comia nada sólido. Desde criança até 16 anos de idade que ele veio. Ele veio com a irmã, ele não veio com a mãe. E aí eu tratei ele e falei, só vou conseguir resolver o teu problema e te ajudar se tua mãe vir à próxima sessão. Esse menino nunca mais apareceu. Você acha que tinha algo com a mãe, que a mãe viva? Então veja. Por quê? Porque provavelmente a mãe não foi, porque ela tem um sentimento de culpa também. E não é culpa, como eu falei, não é culpa. Tem ninguém para ficar apontando o dedo, não. A não ser que você pegue um profissional ruim aí, ou um médico, endocrinologista, sei lá o que, psicólogo. Você não tem que ficar apontando o dedo para a mãe. Mãe, você não fez isso, mãe, você não fez aquilo. Besteira. Você não sabe as dores dessa mãe. Como é que você pode falar? Você tem que orientar. O que o terapeuta, o profissional tem que fazer? Orientar. Mãezinha, olha o que nós encontramos aqui. Tem isso. Vamos tratar isso? Tem essa responsabilidade aqui. Vamos resolver? E aí sim. Beleza? Bom, eu sei que o assunto é longo, mas eu quis deixar bem claro aqui o que eu encontro no meu dia a dia atendendo crianças, bebês e adolescentes, adultos também, tem muito adulto com isso, e assim por diante.